Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. No conflito Israel-Palestina, que dura desde a fundação do Estado israelense, né? Fala-se, por exemplo, em solução de dois estados. E basicamente isso não existe. Perfeito? Eu digo isso. Obviamente não há precedentes na história para nós podermos dizer assim. Talvez aquela ilha entre a França e a Espanha que eles trocam de comando, que é uma ilha que é basicamente um monte de terra, mas eles trocam a cada 6 meses de regência. 6 meses para a Espanha, 6 meses para a França. Enfim. Mas eu penso como isso sem a arbitragem internacional vai ficar. Eu digo isso porque basicamente eu acredito que redunde numa situação de igual como está. Por exemplo, pense na questão de taxações, por exemplo. Imagine que um produto israelense custe, sei lá, tenha 20% de imposto e um produto palestino tenha 40%. Certo? E aí os palestinos vão comprar israelenses, alguns vão comprar o palestino pela nacionalidade, mas a maioria vai pelo mais barato. Outra coisa fica a questão legal. Imagine que, por exemplo, policiais israelenses vêm dois palestinos brigando, um acaba cometendo uma atrocidade, matando o outro, ficaria a cargo de quem punir os policiais e a justiça e investigar, né? Seria a polícia e a justiça israelense ou seriam os palestinos? E o mesmo vai se for um israelense atacando um palestino e um palestino atacando um israelense. Então, assim, como eu disse, não há, digamos, precedentes e eu digo isso de modo formal. Perfeito? Para dizer que isso é uma solução viável. Bom, no caso teria de ser experimentado, mas eu acredito que isso resultaria em mais dor e luto para ambos os lados e mais conflitos. E basicamente, como o Estado é baseado na força, tanto pela não necessariamente o monopólio, mas com a maior força. Então imagine um monte de o Estado que é militarmente e consegue impor a sua força sobre o outro que vai tomar as decisões. É algo que se presume. Por mais que tenhamos estados que estejam em conflitos, por exemplo, você tenha durante as guerrilhas, em ocupações, por exemplo, durante a guerra do Vietnã, os americanos entravam no lugar, atacavam tudo mais e depois vinham de noite, depois saíam e de noite voltavam os Vietcongs, que eles chamavam de Charlie, né? Eles diziam que a noite pertence ao Charlie. Porque então assim realmente não há como duas almas, ou não há precedentes, na verdade, de duas almas ocuparem o mesmo corpo, que no caso seriam as leis, os fundamentos legais, fundamentos jurídicos. E depois vem a estrutura burocrática, a questão militar e por aí vai.
certo? E Israel até mesmo já tem inúmeros conflitos para lidar internos. Por exemplo, em Jerusalém, na parte cristã, você tem cristãos que literalmente se matam porque um molhou a área do outro, da igreja, de tal igreja. Então, assim, é um. Não vou dizer que é um barril de pólvora, mas é um ninho de mafagafos. Perfeito. Também. E também, como eu disse, é algo sem precedentes. Questão é tentar, mas como fica o âmbito jurídico? Isso daí precisa ser mais pensado do que simplesmente jogar lançado ao ar. E é disso que eu quero propor aqui. Pensar numa solução em dois estados, como ficaria a questão de lei, de força, de aplicação de regras. Por exemplo, quem puniria quem em determinada circunstância, em determinado local, nós não sabemos. E até, por exemplo, a gente pode pensar em caso, digamos, um judeu se converta ao islamismo e se una à Palestina. Aí, digamos que ex-judeus não podem ser palestinos. Então, assim, é uma questão extremamente complicada, sem precedentes. Não dá para dizer que não dá certo, mas já dá para, como eu disse, presumir algumas coisas. Por exemplo, o Estado que conseguir impor sua força, e aí eu digo a questão de violência mesmo, vai acabar sobrepujando o outro. Também, como eu disse, temos questões tarifárias e por aí vai. É claro que, basicamente, você pode, por exemplo, ter um híbrido de cada um faz sua parte, mas de qualquer forma você vai ter o que? Basicamente o que nós temos no Brasil, a divisão de estados e municípios sob um controle central. E basicamente divisões de territórios palestinos e territórios israelenses, como está acontecendo. E aí, como eu disse, se formos pensar na questão de predomínio de violência, do predomínio da força, Israel leva vantagem. Por exemplo, mesmo sem o apoio americano, Israel conseguiu já vencer 4 países de uma vez só. E também, por exemplo, atacar inimigos próximos, como Irã. Teve um físico, não, vários, que foram mortos pela espionagem, pela inteligência israelense dentro do Irã, certo? Para você ter uma noção de como Israel consegue, que nem, por exemplo, a questão dos pagers que o Hezbollah usava, grupo terrorista libanês. E aí também o Hezbollah já também é um outro exemplo, não de, digamos assim, de dois estados, porque você tem o governo instituído libanês, que tem uma força armada regular, e temos o Hezbollah, que é um grupo terrorista que tem mais componentes do que as próprias forças armadas libanesas. Então, em alguma medida, ele dá mais ordens. Não que não tenha militares libaneses no Hezbollah, né? Mas já fica um exemplo. Então, assim, em termos técnicos, em termos de predomínio, basicamente vai acabar, se pode redundar
Porque nós não temos, como eu disse, não temos precedentes de dois estados instituídos ocupando o mesmo território. Basicamente, a demarcação de barreiras físicas será obrigatória, certo? Ou então você vai basicamente ter uma ingerência que pode causar uma anarquia. E aí não vou dizer. E aí não, de verdade não podemos saber mesmo que sobrará disso. Pode ser que simplesmente dessa ausência de controle você tenha uma paz, certo? Afinal, como não vai ter alguém para fazer o parâmetro entre o israelense e o palestino, já que eles vão ter um convívio, eles podem viver pacificamente. Ou se tiveram alguém, os parâmetros que dividem um e outro forem mantidos, quer dizer que aí sim vai ser de fato uma anarquia no sentido de uma guerra de todos contra todos. Então, assim, como eu disse, não temos precedente de algo assim, mas é temeroso. De qualquer forma, obrigado.